Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, bom dia a todos vocês. Gente, acusação gravíssima contra o Clube de Regatas Flamengo, feita pelo jogador Gerson. A gente sabe, né, que o Gerson teve duas passagens pelo Flamengo, marcantes até. Teve a primeira saída para Roma, que foi uma saída consensual, né, e teve a segunda saída para o Zenit da Rússia, né. E essa saída para o Zenit da Rússia, ela rendeu alguns problemas para o jogador. O clube alega também que teve, principalmente a ida do Gerson para o Cruzeiro. Eu acho que esse foi o grande problema e isso acabou gerando um mal-estar entre jogador e clube. E o Gerson acusa o Flamengo, acusação gravíssima, já tem processo correndo no Tribunal de Justiça de que o seu contrato com o Flamengo era feito para burlar encargos, burlar a lei, fraudar, e ainda acusa o Flamengo de calote, devendo aí ao jogador por volta de 6 milhões e meio de reais. Por outro lado, o Flamengo, é claro, né, sempre muito bem amparado juridicamente, né, sempre muito bem respaldado, quer que o Gerson pague cerca de 42 milhões de reais por conta da multa. E essa multa que ele deu causa ao ir para o Zenit numa saída unilateral, numa rescisão unilateral. Agora veja só, é exatamente isso que está em jogo aqui. O Gerson tem documentos através dos seus advogados, esses documentos foram mostrados no processo, de que o Flamengo usou da boa-fé do atleta para fazer com que ele assinasse documentos, e aí também a inocência do jogador, né? Nos anos 50, 60, ok, né? Diziam que Garrincha assinava contrato com o Botafogo em branco. A inocência, né, dos atletas, o futebol semi-amador, né? Agora, hoje em dia também é inocência demais, né? Ainda mais com o Flamengo, né? Com o Flamengo, que é um clube cheio de questões aí, subliminares, cheio de problemas na justiça que são, de certa forma, encobertos, né? A própria mídia. Essa informação do Gerson apareceu na ESPN e ninguém reverbera. E é uma acusação gravíssima. Gravíssima. O Gerson acusa o Flamengo de fazer com que ele assinasse um documento, e esse da transferência da rescisão para ir para o Zenit, o pai do Gerson foi orientado pelo RH do Flamengo para entregar um documento ao Gerson para que ele assinasse, que era mera praxe, informação do pai do Gerson, mera praxe. E no fim das contas, quando o Gerson não voltou para o Flamengo, porque quando ele foi para Roma, ele voltou para o Flamengo. Quando ele foi para o Zenit, ele vem para o Cruzeiro, de certa forma traindo uma expectativa da diretoria do Flamengo de contar com o jogador novamente, né? E ele vai para o Cruzeiro. A partir do momento que ele vai para o Cruzeiro, o Flamengo usa esse documento que fez o Gerson assinar, segundo o pai e os representantes do jogador, para poder armar a armadilha, né? E processar o jogador por rescisão contratual unilateral, 42 milhões. Por outro lado, o Gerson traz uma série de documentos que comprovavam que o contrato de exploração de direito de imagem nunca foi usado pelo clube, e o Gerson tinha esse contrato com o Flamengo, e o Flamengo usava esse contrato para burlar encargos, para não cumprir a lei, para não pagar tributos. E o Gerson acusa o Flamengo de dar um calote nele de 6 milhões e meio aproximadamente. Bom, a questão aqui não é o dinheiro, porque 6 milhões e meio o Flamengo não quer pagar, mas tem para pagar. A questão é o nome da instituição, porque se ficar provado que o Flamengo teve contrato assinado com o Gerson para burlar encargos, para fraudar a lei, dando calote em jogador, isso depõe contra a instituição Clube de Regatas Flamengo, e aí a mídia precisa falar. Aqui no Dois Toques a gente não tem caso amarrado com ninguém. A gente não tem mãos atadas por causa de instituição nenhuma. Então a gente está trazendo essa matéria. A reportagem tem 4, 5 dias, não reverberou, e o processo é do dia 1º.
Então já tem processo correndo na justiça e vamos ver quem é que tem razão. Se é o Flamengo, burlador de encargos, caloteiro, ou se é o Gerson, inocente e que está mentindo, cometendo perjúria aí perante a lei, né? Bom, falando de Flamengo, os torcedores do Fluminense têm Fla-Flu, ia ser hoje, né? Ia ser hoje. Tem Fla-Flu agora domingo. O jogo foi transferido para domingo, um pedido do Flamengo. Os torcedores do Fluminense ficaram revoltados nas redes sociais porque isso é um problema do Flamengo. O Flamengo teve problemas no voo do retorno para o Peru. Imagine se todo clube que tiver problema no retorno do país onde está jogando para o Brasil pedir para adiar os jogos, vai ser uma bagunça, o calendário não vai se cumprir. Mas o Fluminense concordou. A diretoria do Fluminense concordou. E aí aqueles torcedores que se planejaram, que vieram para o Rio de Janeiro, não, que eu estou em Curitiba, hoje a gente vai... Amanhã vamos cobrir aqui Atlético Paranaense e Chapecoense, fazer uma matéria bacana, mas que foram para o Rio de Janeiro para assistir ao Fla-Flu, tanto flamenguista quanto tricolores, eles têm aí o seu direito prejudicado, né? Muitos com retorno para domingo. Então os clubes, de certa forma organizaram-se para restituir essa quantia àqueles que tiveram perdas, né? Mas quando você adquire um produto, você quer o produto. Você quer o produto, você não quer o ressarcimento do produto. E há uma perda, óbvia, para aqueles que não vão poder assistir ao jogo ou que vão perder passagem, enfim, a questão da logística. Uns tinham passagem para sábado à noite, para voltar para as suas cidades, né? Bom, a bronca da torcida do Fluminense, com razão, é o motivo pelo qual o Fluminense simplesmente aceita tudo que o Flamengo propõe. E a resposta é muito simples. Hoje o Fluminense é subserviente ao Flamengo. Porque o Fluminense não teria lugar para jogar se não fosse o Flamengo. O Flamengo não depende do Fluminense para nada. O Flamengo, ele sustenta o Maracanã sozinho. Mas o Fluminense não. A torcida do Fluminense não. Então o Fluminense deve muito por ter um lugar para jogar no Rio de Janeiro ao Flamengo. O Fluminense ia jogar onde se não fosse o Flamengo? Então, tudo que o presidente do Flamengo fala, independente de quem seja o presidente do Fluminense, tem que assinar embaixo, porque hoje a relação é de subserviência. E o torcedor do Fluminense, o quanto antes ele entender isso, melhor, porque evita esse tipo de frustração, tá certo? Bom, a gente fica por aqui e em breve voltamos aí com conteúdos especiais. O Dois Toques agora vai fazer também esse especial nos estádios, prestigiando todos os clubes. E aí a gente volta com conteúdo amanhã para você aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Um excelente sábado, excelente fim de semana.